Oi, eu sou a Mariana Ribeiro Nunes, eu sou psicóloga clínica, tenho 31 anos, 8 anos de formada, não sou de Uberlândia, sou de Patos de Minas, me formei por lá, depois me mudei, faz 5 anos, em torno de 5 anos que eu tô por aqui, e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho o meu olhar sobre a psicologia e responder algumas perguntas. Espero que seja bacana pra vocês. Por quais motivos você se formou nessa profissão? Eu acredito que os meus motivos tenham sido muito mais pessoais, assim, emocionais, do que externos, financeiros, né, nesse sentido, porque eu gostava muito de conversar com pessoas, eu era aquela amiga que ajudava, que escutava, eu ficava, então vamos. E além de fazer isso bem, eu gostava muito, eu tinha interesse pelas pessoas. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, um tio me deu um livro de psicologia, foi quando eu dei uma lida nesse livro e me apaixonei. Então eu decidi muito nova, não foi muito racional, eu acho que hoje os jovens fazem isso mais consciente, né? Olham questão financeira. Hoje em dia todo mundo sabe por conta de dinheiro. Não é mais por amor. E é muito além disso, né? A gente vai muito além disso. Quanto tempo você já trabalha com essa profissão? Eu me formei em 2015, então tem 8 anos, né? 8 anos que eu tô formada, mas eu demorei um tempinho para entrar no mercado de trabalho, assim. Eu trabalhei 1 ano com dependentes químicos numa clínica, e aí depois que eu fui me conhecer, assim, compreender que eu queria a clínica. Então tem 5 anos, exatamente, que eu tô atuando na área. Faixa de idade dos seus pacientes? Quando eu comecei, eu trabalhava com crianças de 6 até os 12 anos, assim, crianças e adolescentes, pré-adolescentes. Aí depois minha agenda foi mudando naturalmente, acho que eu fui me interessando por outras áreas, e aí atualmente eu trabalho com adolescentes, então eu pego a partir de 11 anos de idade, acho que meu paciente mais novo tem 11, e adultos também, meu mais velho deve ter 55 anos, mas eu nunca trabalhei com a parte com idosos, assim, é mais ou menos dentro dessa faixa. Por que você recomenda as pessoas procurarem psicólogo? Nossa, essa aí é grande, por vários motivos, assim. Pra começar, a gente não dá conta de tudo sozinho, né, na vida. E segundo, quando a gente tá vivendo um problema, é como se a gente estivesse numa tempestade, assim, num barquinho ali. E aí a tempestade tá ali, você não tá vendo nada em volta. Só que às vezes quem tá de fora, tá tipo numa ilha, perto dessa tempestade, perto desse barco. Ela tá vendo tudo, o caminho, ela tá vendo que a tempestade vai passar. Mas você que tá ali no meio não tá. Então, eu vejo que os psicólogos muitas vezes são isso, né? Eles são uma visão diferente, assim, do que a gente já tem. Inclusive, eu passo por processo terapêutico, tenho meu psicólogo e acho essencial, porque eu também preciso, né? Então eu recomendo para todo mundo, não é só gente que tem problema de saúde mental, não são só casos graves, pelo contrário, quando a gente chega no caso grave, é mais difícil cuidar, porque aí já tem muito tempo que isso está acontecendo, né? A gente vai ter que ir lá no fundo e buscar. Se a gente faz ao longo da vida para pequenos problemas, isso fica mais reduzido, né? A gente consegue conter os danos e se conhecer. Então psicólogo não é coisa de gente doida, né? É coisa de gente inteligente, pelo contrário, assim, que busca realmente se conhecer. Quais seriam os problemas mais comuns que chegam até mim? Eu acredito assim, com o passar dos anos, muita coisa nova vai chegando para os psicólogos. Quanto mais você se especializa, mais coisa nova a gente pega. Tem muita coisa para pegar. Mas, embasado na minha experiência, o mais comum são transtornos de humor. Transtorno de humor é o quê? Bipolaridade, transtorno de ansiedade, depressivo. Mas o de ansiedade e depressivo são os mais presentes, assim. Porque são mais fáceis de você perceber, talvez ali, e de você aceitar uma ajuda. Talvez por isso eles sejam os que mais chegam no consultório. Agora, os que são mais comuns na vida, que nem chegam pra mim, que nem chegam pro psicólogo, aí eu nem sei, né? É muita gente que passa a vida doente e não procura um tratamento, não fazem esse movimento. Então, O que você recomenda a uma pessoa que não tem seus conhecimentos fazer diante de um indivíduo em crise? Bom, a primeira coisa é uma coisa que eu recomendo até que o seu indivíduo não estiver em crise, assim, que é a escuta. A gente tem hoje uma dificuldade, não a gente em geral, mas muitas pessoas têm dificuldade de escutar.
É de parar e falar assim, o que está acontecendo? Deixa eu te escutar, deixa eu saber o que está passando dentro de você. Né? E aí vem um segundo passo, você escuta, depois você valida. Validar é você escutar, receber aquilo que o outro está te dizendo, sem criticar. É um simples ato de ou tocar e fazer assim, né, concordar, ou falar, nossa, deve ser difícil para você. Né? Mas muitas vezes a gente reage, a gente fala, não, por que você está sentindo assim? Você tem tudo, né? Quantas vezes eu já escutei isso? Você tem tudo, por que você está reclamando? Não, peraí, essa pessoa está te dizendo isso, escuta, acolhe. E aí o terceiro passo é você, depois que acolher, se for uma coisa muito grave, se você perceber, por exemplo, que essa pessoa está com ideação suicida, com pensamentos muito difíceis de lidar, procura ajuda. É o próximo movimento. Procura alguém que está próximo dessa pessoa, né, que você tem acesso. Procura não deixar essa pessoa sozinha naquele momento. Procura um profissional, né, porque nem tudo está nas nossas mãos. Nem nas minhas está, né, porque eu, mesmo sendo psicóloga, tenho meus limites. Então, a gente tem que saber os nossos também. Então, para você, quais são os benefícios dessa profissão? Os benefícios. Além de ser uma questão social relevante, eu acho muito bacana isso, né? De poder ajudar alguém, de fazer o bem. A gente ainda tem um retorno financeiro, né? Vamos ser honestos. Hoje o psicólogo tem vaga em várias áreas, em várias empresas. Psicologia não é só psicologia clínica. Tem hospitalar, então tem psicólogo presente em UTI de hospital. Tem a psicologia do esporte, que eu nem sei muito bem dizer, que eu nunca tive muito contato. Tem a psicologia organizacional, que é a que trabalha em empresas. Então, além de ser um leque muito grande, tem muita área para você escolher. É fantástico. Você tem um benefício social, né? E, especificamente para minha área, que eu sou clínica, né? Para mim, a vantagem é eu faço os meus horários, eu trabalho no horário que eu quero. Então, eu faço as minhas férias quando eu sou autônoma, né? Autônoma é quando você não tem uma carteira assinada. Então, você se organiza como você puder. Eu, Mariana, acho isso uma vantagem tremenda. Então, cada área tem os seus benefícios. Tem alguma especialização? E por que você escolheu? Eu tenho 2 pós-graduações. A primeira que eu fiz, aliás, as 2 eu escolhi pela demanda, assim. A gente vai trabalhando e vai sentindo a necessidade. A primeira eu fiz dependência química. Eu trabalhava na época numa clínica terapêutica de recuperação de dependentes químicos. E aí eu saí da faculdade me sentindo muito despreparada, porque a faculdade ela é uma pequena parte do que a gente conhece. Não só para psicologia, né, mas é o que eu estou abordando aqui agora. A gente sai muito cru. Então a terapia é você pegar a faculdade, escolher um tema e aprofundar naquele tema, a terapia, a pós-graduação. E você aprofunda naquele tema. Então, como na época era dependência química, eu escolhi. É uma boa pós-graduação, inclusive é uma área maravilhosa da psicologia, a gente tem muito a acrescentar, mas não é uma coisa que eu pratico hoje, eu uso de forma indireta no meu trabalho. E aí, depois de alguns anos, eu atendendo, eu senti a necessidade de fazer a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje a TCC está na moda, assim, está em alta. E que bom, porque é uma abordagem incrível, assim, mais moderna, um pouco mais moderna no sentido de que ela é mais ativa, ela traz mais técnicas. Nem é ativa, é palpável, eu acho que é o termo correto para TCC. Dando uma explicada geral, assim, o que é? A gente tem uma série de ideias sobre a vida e dessas ideias a gente tem pensamentos, todos os dias, vários pensamentos. Os pensamentos que a gente tem geram emoções e o que a gente sente faz a gente se comportar, faz a gente fazer o que a gente faz e ser o que a gente é. Então a TCC foca muito no presente, no sentido de entender esse ciclo e modificar quando for necessário. Então são essas 2 pós, eu acredito que eu vá fazer mais ainda, mas a gente vai vivendo e entendendo para onde que a gente vai dentro da psicologia. Quais habilidades você teve que desenvolver para entrar nessa formação? Tipo, qual você acha que é bem necessária, assim, para uma pessoa que às vezes pode começar a desenvolver antes até de entrar numa faculdade? Habilidades gerais, tanto mais profissionais quanto mais humanas, digamos assim. Eu não acredito, eu acho que a psicologia ela é para todos que decidem entrar, a gente vai se adaptando, né? A habilidade é de acordo com a área. Focado na clínica,
talvez a principal habilidade seja aquela que eu falei na pergunta de o que fazer caso você veja alguém passando por uma situação e não tenha conhecimento, né? É o que a gente mais desenvolve, que é a escuta. Só porque não é uma escuta, né? Muitas vezes pessoas me questionaram assim, então terapia é conversar? Jamais. É também. A conversa, a associação livre, que é o ato de falar livremente sobre os seus problemas, é uma das técnicas. Mas é uma escuta que a gente vai desenvolvendo seletiva. A gente aprende a que escutar, né? O que eu vou escutar, o que eu vou selecionar. E aí emendar essa escuta ao longo da sessão. E além de tudo, tem todo um estudo por trás daquilo. Então, por exemplo, um ansioso, né? Uma pessoa que é ansiosa. Eu sei quais são os sintomas. Então, a pessoa vai me dizendo, eu já vou identificando aqueles sintomas e fechando uma ideia, né? Só que o segredo tá, cada paciente você vai adaptar a abordagem ao perfil dele. Então, não dá para aplicar a mesma técnica a todos os pacientes, né? Aliás, a mesma técnica dá, mas da mesma forma não. Então, quando você conversa com a criança, você não conversa com a criança igual você conversa com o adulto, nem na nossa vida cotidiana, né? A gente muda até o tom da voz. Então, se uma pessoa é mais séria, eu vou ter uma postura mais séria. Se uma pessoa é mais aberta, eu vou abrir isso. Se uma pessoa é mais racional, mais objetiva, eu vou trazer material para trabalhar com essa pessoa, né? Se ela é mais emocional, talvez eu vá conduzir de uma forma mais livre. Mas por trás disso, não tem a opinião do psicólogo, não é uma conversa. Tem uma teoria e uma abordagem bem forte. Então, a segunda coisa que eu acho que um psicólogo tem que desenvolver, leitura. A gente lê o tempo todo. Lê durante a faculdade, lê depois da faculdade. O psicólogo não para de estudar. Aliás, área nenhuma deveria parar, né? Todo paciente que aparece é uma coisa que você pensa, nossa, isso talvez eu não tivesse percebido ainda, talvez eu não tenha lido. Aí você vai, compra livro, lê. Então é uma segunda habilidade. Escuta, leitura, empatia, que eu nem sei se é uma habilidade, mas que pode ser desenvolvido, né? A capacidade de compreender o outro sem julgar. Acho que isso é muito importante. Deixar isso no caráter da pessoa. Exatamente, porque nós vamos nos deparar com muita coisa desafiadora. Porque, infelizmente, terapia ainda, na grande maioria, é procurada por problemas, quando a gente tem um problema, né? Poucos pacientes procuram para autoconhecimento, e deveriam. E aí o problema chega, e é muito fácil receber um problema e criticar esse problema, mas não é o nosso papel. Então a gente tem que ser realmente neutro em relação a julgamento. E essa é uma habilidade que a gente tira da faculdade e eu acredito que a gente leva para a vida, assim, entender que por trás de todo comportamento existe uma pessoa que tem uma história, que tem dificuldade, que tem suas dores, né? Então, compreender que o ser humano, ele nunca tem um fim, assim, ó, ele é um monte de coisas incríveis e não incríveis também, assustadoras e maravilhosas. Talvez essas sejam as principais coisas, né? Estudar, porque a técnica é necessária. A gente tem que cuidar para a profissão não cair na ideia de que é uma conversa, né? Porque dá valor mesmo pro que a gente faz, porque não é fácil. Escutar, ser empático. Qual foi a primeira coisa? Ser neutro, escutar, ser empático. Ser neutro e leitura. Basicamente isso. Muito isso, é a mesma coisa em todas. É difícil persistir emocionalmente, assim, fica, ai, tô tão sem dinheiro. Aí você quer brecar o negócio, e não é fácil, né? Não é fácil você ficar insistindo ali numa coisa, então é luta mesmo. Uma questão que eu realmente tenho muita vontade de ser psicóloga, principal. Só que o meu medo é, tipo assim, pegar um paciente e ele ser muito fechado e ele não conseguir falar. Não conseguir ir pra frente, não conseguir ajudar ele. Eu tenho muito medo disso. E eu fico pensando, gente, o que eu vou fazer nessa hora? Porque, tipo, eu não sei se já viu aqueles vídeos completamente aleatórios daqueles caras que falam um monte de coisa sobre a vida, não sei o quê. Aí do nada tem um psicólogo e falando com um menino de 16 anos que tá com um capuz, fone de ouvido, olhando no celular e o cara tá falando, tipo, entende? O moleque entra na sala com fone de ouvido, celular, tá olhando e tá falando com ele, não tá nem aí. Aí eu fico, gente, já teve isso? Claro! Isso aí é o medo de todo psicólogo, pra falar a verdade. Todo mundo fala disso. Às vezes você fica calada, deixa a pessoa reagir. Aliás, eu tenho um paciente difícil assim. Ele é caladão.
Só que a minha área tem vários... Ah, eu não falei disso, isso é tão legal falar. A psicologia tem várias abordagens, né? Psicanálise, todo mundo conhece. E tem a TCC, que é a minha abordagem, ela é mais moderna. Aí a gente tem técnica, então tem ficha. Se o paciente é mais calado, não vou ficar falando na orelha dele, eu vou levar a ficha. Porque às vezes ele é calado porque ele é racional, ele é uma pessoa mais concreta, assim. Tem paciente que eu tenho que desenhar, literalmente, ó. A gente pensa isso, sente aquilo. Tem transtorno tipo bipolaridade, que você varia entre depressão e um negócio que chama euforia. Você fica na mania. A mania é super perigosa. A pessoa perde responsabilidade, né? Às vezes fica muito irritada. A pessoa passa a vida inteira, desculpa o termo que eu vou falar, ferrando a vida dela. E não sabe por quê. E tem tratamento, né? Não é milagroso, mas é tomar um medicamento, é fazer terapia constante. Isso é fantástico. Será que esse negócio da terapia ter começado a ficar mais famoso esses últimos tempos é porque não é algo visível? Eu acredito que são vários os aspectos. Por ser mais aceitado, por ser mais conversado, a mídia ajuda hoje. Hoje em dia já é um tema que está sendo muito bem mais falado. Exatamente. É mais visível, é mais reconhecível. Por exemplo, como é que você sabe que você tem uma coisa que você nem sabe que existe? Exatamente. Então, uma coisa que você não tá vendo. Você não sabe que existe. Que nem o raio ultravioleta. Ninguém sabe que existe. Antigamente ninguém acreditava porque ninguém não tava nem vendo. Perfeito exemplo. Exatamente isso. Entendi. E outra coisa pra convencer o povo, né? Agora eu pensei aqui. A fazer. A gente não sabe que a gente precisa de uma coisa até fazer, muitas vezes. Né? Às vezes a gente não sabe que a gente tá com um problema, quando a gente vai lá no médico, faz um raio-x e descobre um problema sem querer ali. Terapia funciona assim também. Às vezes a pessoa só vai pra... eu tô triste. Eu nem experimentar uma comida. Você experimenta, Exatamente. antes de você experimentar, você sabe se você gosta ou não. Exatamente. É famoso, você nunca comeu, você não sabe o sabor. Coisa de mãe, né? Não fala.